Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com renomados especialistas. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre o associativismo na medicina e os seus desafios. Para poder falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o presidente da centenária entidade, Associação Médica Cearense, o Dr. Carmelo Leão. Dr. Carmelo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, um abraço a todos. Queria inicialmente agradecer a Argolo pela oportunidade, de participar do Saúde em Pauta. Agradecer também a parceria que o Jornal do Médico sempre teve com a Associação Médica Cearense, desde antes da minha gestão. Eu estou na Associação Médica Cearense desde a penúltima gestão do Dr. Florentino Cardoso. Então, eu já estou lá há uns 16 anos, mais ou menos isso. E sempre o Jornal do Médico estava lá junto, apoiando a associação, fazendo parcerias legais, contribuindo com o associativismo, com a classe médica. Eu agradeço e parabenizo a você por essa iniciativa, que você está levando com tanto sucesso, que se iniciou com seu pai e hoje é um orgulho, para toda a classe médica do Ceará. Muito obrigado, doutor Carmelo. Bom, há mais de um século, a Associação Médica Cearense ela tem um papel super importante no desenvolvimento da medicina científica, além de também sempre apoiar na defesa profissional e a valorização do trabalho médico. Durante a sua gestão, que está completando 6 anos à frente da presidência da entidade, quais os destaques o senhor faria? Pronto, é como você falou, A missão da Associação Médica Cearense, ela é científica, política e social. Na parte política, se destaca aí a defesa, tanto profissional do médico, como também na ajuda, a luta nas políticas públicas e melhoria da medicina como um todo. Em relação à defesa profissional, que eu posso dizer assim, do maior destaque nesses últimos 6 anos, foi na primeira gestão do Dr. Florentino como presidente da AMB, e na época já era presidente da Associação Médica Cearense, e foi uma luta nacional que envolveu o Conselho Regional de Medicina, sindicatos, Associação Médica Brasileira, diversas sociedades de especialidade. Foi um decreto da ex-presidente Dilma que estabelecia o cadastro de especialistas. Aí, o que era isso? Era um decreto que normatizava as especialidades médicas e abria uma brecha, para o Ministério da Saúde formar especialistas, dar títulos de especialistas através do Ministério da Saúde. E lá nas entrelinhas tinha a possibilidade de esses cursos de finais de semana, com a carga horária reduzida. Aí imagina, a pessoa ser urologista, anestesista, cirurgião vascular, sem fazer residência, sem fazer a prova do título de especialista, com o treinamento das sociedades médicas. Então, isso aí foi uma grande preocupação na época, justamente com a qualidade do atendimento médico. E isso aí mobilizou a todos, e nós fomos lá em Brasília, junto com vários colegas daqui de Fortaleza e de outros estados, e fizemos um movimento muito grande na época, e conseguimos que um deputado, esqueci o nome dele, fizesse um projeto legislativo de derrubada de decreto presidencial. Isso aí foi uma celeuma danada, a gente saiu de porta em porta nos gabinetes dos deputados pedindo o apoio, e o movimento foi tão grande que o ministro da Saúde da época, ele viu que ia perder no voto, dentro lá da Câmara Federal, e ele chamou as entidades médicas e mudou totalmente o que estava no decreto. Então, tirou essa possibilidade desses cursos de final de semana, com pouca carga horária, e ficou lá estabelecido no decreto que o médico no Brasil é considerado especialista se ele fizer residência médica ou título de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira. Então, isso aí foi um grande marco, assim, tanto na gestão do Florentino Cardoso, na Associação Médica Brasileira, como aqui na Associação Médica Cearense, que nós tivemos participação
ativa durante todo esse processo. Esse Verdade. foi o grande marco, né? Foi o grande marco. Mas ainda eu posso citar a Comissão Estadual de Honorários Médicos, que a gente, através de uma comissão, né, formada por membros do Conselho Regional de Medicina, do Sindicato dos Médicos e da Associação Médica Cearense, com alguns representantes de sociedade, que a gente luta para a melhoria dos honorários médicos, né? Então, a gente conseguiu ganhos na consulta, na na classificação, né, hierárquica dos procedimentos médicos e dando uma certa recomposição do honorário médico, mas ainda confesso que muito longe do que a gente gostaria. Mas pelo cenário, né, de crise que a gente viveu nesses últimos 6 anos, de crise econômica que os planos de saúde também sofreram, eu posso até dizer que, ainda que não satisfeito, que a gente conseguiu o que era possível, né, de melhoria de honorários nesse cenário de crise. Perfeito. E durante todo esse período, nós do Jornal do Médico, a gente realmente acompanhou de perto essas ações que vocês tiveram na valorização do profissional médico, essa luta por melhor qualificação e reconhecimento da especialidade médica. Vocês realmente fizeram um trabalho muito importante. E, doutor, durante a sua gestão, vocês passaram pelas crises de 2014, 2016 e agora com a pandemia, né? Foi realmente muito desafiador. Isso, com toda certeza, impactou muito nos trabalhos da entidade, além de poder unificar ainda mais a classe médica. Quais as reflexões o senhor faria sobre essas 3 crises, incluindo a pandemia do novo coronavírus, e a importância do associativismo nesse contexto? Eu assumi, né, a Associação Médica Cearense em 2014, logo após o seu centenário. Tive, né, já de cara, né, eu recebi a Associação Médica Cearense de quem? Da doutora Cid Neumann, né, um ícone da pediatria, da medicina cearense. Aí, só isso aí já é uma grande responsabilidade, né? Suceder a doutora Cid Neumann, o doutor Florentino, e uma associação com 100 anos de história, né? Então, só isso aí já é uma honra e uma grande responsabilidade. E logo em 2015 começou a crise econômica, 2015, 2016, 2017, crise econômica, política, ética, social, aquela convulsão no Brasil. E, com certeza, nos afetou, né? A gente, em alguns desses anos, nós não conseguimos fazer as nossas festas sociais, de Arraiado do Doutor, de Outubro Médico. Nesses 6 anos, 2 anos, a gente não conseguiu fazer o nosso congresso, Outubro Médico, justamente por esse período de crise, né? Mas, assim, qual é a reflexão que eu faço? Como eu procurei superar essa crise e tentar fazer um trabalho na Associação Médica Cearense, principalmente na parte científica, né? E na parte política e defesa profissional também, foi através da união, né? Então, eu tentei, ao máximo possível, unir com o Sindicato dos Médicos, fizemos vários trabalhos em parceria com a doutora Mayra, que, quando presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, fez um trabalho maravilhoso, e a gente foi para várias audiências públicas, fizemos o corredômetro, fizemos juntos também. A questão, o Outubro Médico, né? A gente fez junto com o Conselho Regional de Medicina, uma vez, com a Unimed Fortaleza, outra vez, e o ano passado, com a nossa grande honra, com o Jornal do Médico, lá no Cariri, depois de 10 anos que o Outubro Médico não ia para o interior, foi o ano passado com vocês. Então, qual foi o caminho que eu procurei seguir para vencer esse desafio? A união, né? Com as entidades médicas, com as sociedades também, numa tentativa também de ajudar as sociedades médicas, né, de especialidades que não tinha assim, uma estrutura, né, bem montada, né, de ter uma série de protocolos, secretário, advogado, contador. A gente fez um projeto lá de sede compartilhada. Então, hoje, várias sociedades de especialidades têm a sua sede na Associação Médica Cearense. E isso é muito bom, porque tanto agrega os médicos lá, né, na nossa estrutura,
como também eles têm lá advogado, contador, secretariado, para poder desenvolver as suas atividades, né? Porque essa também é uma das missões da Associação Médica Cearense, que é apoiar as sociedades de especialidade para que elas também façam um bom trabalho. Perfeito. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais a questão do outubro médico. Claro que teve seus desafios, né, frente a essas crises que passou recentemente, mas o outubro médico ele nunca perdeu a sua essência e a qualidade de execução com um programa bem qualificado da programação científica. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância do Congresso Outubro Médico para justamente poder qualificar melhor os associados da Associação Médica e também os profissionais médicos que não são associados e os profissionais da saúde. Isso. O Outubro Médico é tipo assim, a nossa joia, né? Que nossa missão é científica e nosso congresso anual, ele é o mais antigo do estado de Ceará, né? Então, é com muito carinho, né, que a Associação Médica Cearense vê o Outubro Médico e tenta todos os anos, com todos os desafios que a gente sabe que existe, né, hoje em dia para fazer um congresso médico, fazer da melhor forma possível. E a gente vem sempre conseguindo. A gente vem sempre conseguindo. A gente encontra tanto presidentes médicos, né, que aceitam esse desafio, né, de presidir o Outubro Médico, médicos que aceitam também o desafio de organizar a comissão científica, e eles fazem um trabalho primoroso mesmo. O último, sem ser o do ano passado, o último aqui em Fortaleza, foi presidida pelo Dr. Bruno Cavalcante, e foi um sucesso mesmo. Foi lá lá mesmo não. Centro de Eventos. Fizemos em parceria com as universidades, com as 4 universidades, né? Unicristo, Unifor, UES, UFC. Então, foi vários estudantes, fizemos uma parte teórica e uma parte de prática. Então, foi essa parte de workshop hands-on, né? Então, lotou mesmo o auditório e foi um sucesso. E em Juazeiro também, nem se fala, né? Em Juazeiro foi maravilhoso. Tivemos lá, junto com o Jornal do Médico, tanto a parte científica como a parte social. Foi incrível mesmo. Ainda me lembro dos bacarmateiros, dando aquele tiro, só faltou explodir os ouvidos da gente. Mas foi lindo demais, porque tanto essa parte social, todo congresso, essa parte social, ela é muito boa, né? Porque junta os colegas, a gente revê os amigos, discute outros assuntos, né? Então, foi muito legal. E a gente tem certeza que com essa parceria, né, que a gente fez com o Outubro Médico e a AMC Jornal do Médico, para fazer o Outubro Médico e o Congresso do Jornal do Médico, foi o primeiro ano passado, tenho certeza que ela vai progredir, ela vai para frente. Esse ano, com essa pandemia, infelizmente, não vamos poder ter presencial, mas estamos fazendo o possível, né, Argo, para fazer alguma coisa online que seja com a qualidade igual ao do presencial, né? E na pandemia, o que é que a gente tentou fazer? A gente viu, né, que essa pandemia ela chegou com força no nosso estado, né? Chegou com força. Primeiro de que os outros estados brasileiros, foi Amazonas, Ceará e São Paulo, né? Os primeiros estados. E foi muito difícil. Foi muito difícil, né? Ver colegas adoecendo, os hospitais lotados e as pessoas sofrendo, falecendo. E a gente sabia desde o início que a força de trabalho, né, do médico, ela ia sofrer assim, um grande impacto, né? Tanto por adoecimento como impacto de trabalho mesmo, porque os especialistas, vamos dizer assim, os especialistas em UTI, em emergência, não seriam suficientes para atender toda a demanda. Então, a gente se preocupou desde o início em treinar médicos que eles estariam na linha de frente, mas que não tinham muita experiência, né, em UTI, em emergência.
Então, a gente fez uma parceria com o NC Saúde, do nosso querido, né, Kit Roland, e aí a gente inicialmente treinou 500 médicos numa parte dessa parceria, qual era o papel da Associação Médica Cearense? A gente chamou o Kit topou na hora fazer o curso e fez um preço reduzido para a Associação Médica Cearense. E nós fomos atrás de outros parceiros. E graças a Deus a gente conseguiu o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, conseguimos do SESI, FIEC, e da Unimed Fortaleza. Então a gente conseguiu treinar 500 médicos através dessa parceria e depois o kit continuou. Foi para Sobral, foi para Cariri. Então, ao todo, foram 1.000 médicos treinados, além de ter feito aulas online. Então, tem 20 aulas online que estão disponibilizadas na internet para todos os médicos do Brasil. Então, a gente acredita que fez a nossa parte, né, de tentar, nessa parte científica, ajudar o maior número possível de médicos a tanto se proteger, como também melhor atuar frente aos pacientes com Covid. Esse curso que vocês desenvolveram, doutor Carmelo, ele realmente foi muitíssimo importante e primordial. Vocês agiram logo no começo da pandemia, em meados de março. Eu, recentemente, nos nossos programas anteriores, nós entrevistamos o doutor Kit e ele falou do sucesso que foi a implementação desse curso. Alunos recém-formados estavam indo para o front. Poxa, em detalhe, eles tiveram a formatura antecipada, né, que foi autorizada pelo Ministério da Educação, e que esse curso ele caiu mesmo como uma luva para poder ajudar e qualificar melhor os profissionais de saúde. Vocês realmente estão de parabéns por essa iniciativa e que continuamos a ter mais iniciativas como essa para poder qualificar melhor, né, os nossos profissionais de saúde, os nossos médicos, que ganha a classe médica e ganha a sociedade. Né? Meus parabéns. Valeu, obrigado. Bom, doutor, durante a sua gestão, né, vocês tiveram uma aproximação muito importante com os alunos, os graduandos de medicina e os residentes. Qual foi o olhar que vocês tiveram sobre esse público e o que vocês conseguiram de desenvolver de ações junto com esse público? Certo. O que a gente percebeu? Né? Que a Associação Médica, né, uma instituição centenária, que acabado de fazer os 100 anos, e quando eu assumi, a gente estava iniciando os próximos 100 anos. Né? E analisando, né, o banco de dados da gente, a gente percebeu que a idade média do associado era alta. E a renovação, né, a base, não estava tão legal, né? Estava deixando a desejar. Então, qual foi o diagnóstico? A gente precisa atrair o médico jovem. Se possível, já o estudante, né? Para poder a Associação Médica Cearense ter uma renovação, né? E que ela possa crescer, né? Nesses próximos 100 anos, né? Lá no início da minha gestão. Então, qual foi uma primeira mudança que a gente fez? Foi uma mudança estatutária. O estudante, ele já não pagava anuidade. Né? Ele tinha todos os direitos do médico, né, associado, só não pode votar ou ser votado. Mas o residente, no primeiro ano, ele já teria que pagar. Então, a gente fez uma mudança estatutária que no primeiro ano ele não paga nada e no segundo ano paga 50% da anuidade. E a partir do terceiro ano, normal. Esse é o tempo que a gente imaginou que a gente poderia conquistar esse médico, né? Ele conhecer melhor a entidade e depois, se ele achasse que nós merecíamos, né? Ele continuar sendo associado. E foi muito bom. Além disso, a gente procurou fazer benefícios, né? Fazer parcerias para que o médico, ao ser associado, tivesse algum benefício com outros parceiros, por exemplo, com a Unimed Fortaleza. Então, o médico que é associado à Associação Médica Cearense, ele tem direito a um plano que é um plano chamado coletivo por adesão. Certo? Então, ele fica mais barato que se fosse um plano
pessoa física, cerca de 30% a 40% mais barato. Então, o médico jovem, que não é cooperado da Unimed, ele consegue um plano bastante competitivo, sendo associado à Associação Médica Cearense. Fora outros benefícios, né, como em academia, restaurantes, outras lojas, mas o que eu acredito ser o principal, que faz a diferença, né, na nossa vida, né, é ter um plano de saúde bom. E essa parceria com a Unimed também foi muito importante. Verdade. E nós observamos os resultados positivos dessa aproximação e essas ações que vocês fizeram com os estudantes, por justamente nos engajamentos que eles tiveram nos outubro médicos anteriores. Aumentou o número de inscritos, né, nos congressos anteriores, devido também a essas ações que vocês tiveram. Parabéns por essa iniciativa. Resultado expressivo mesmo. E que a próxima gestão possa continuar e aperfeiçoar mais e mais. Bom, doutor, queria que o senhor explicasse um pouco mais a relação da associação médica junto com as sociedades de especialidades. Nós sabemos que a entidade, a associação médica, ela reúne, né, mais de 60, salvo engano, sociedades médicas. E algumas sociedades, elas têm um número maior de associados, têm maior atuação, e outros estão passando por um processo de reestruturação. Como é que tem sido a atuação da sua gestão para poder justamente ajudar essas entidades? Pronto. Dentro assim, do sistema associativo, né, brasileiro, a gente tem a Associação Médica Brasileira, a nível nacional, e as sociedades de especialidades nacionais. E existem as federadas da AMB, que é a Associação Médica Cearense, uma federada da Associação Médica Brasileira. E, similarmente, a Associação Médica Brasileira e as sociedades nacionais, aqui também, a federada e as sociedades regionais têm esse relacionamento. Né? Então, como eu tinha falado antes, a gente se preocupou muito, nesse cenário de crise, né, com as sociedades que não tinham estrutura, né, que não tinha sede, que tinha dificuldades para poder, o secretariado, o contador, o advogado, tudo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso, tentar trazer essas sociedades para a MC numa sede compartilhada. A outra coisa é que a nossa estrutura, né, nosso auditório, nós temos um auditório para 100 pessoas, está sempre aberto para qualquer sociedade que queira fazer reunião, que queira fazer evento lá. Inclusive, nós temos, por exemplo, a oftalmologia, que a sede da oftalmologia é nossa vizinha. Então, eles utilizam lá nosso espaço, a urologia, várias outras sociedades utilizam o espaço da Associação Médica e a gente está sempre de porta aberta. A gente quer que eles venham, porque isso fortalece o sistema associativo. Inclusive, assim, o que é que eu acredito mesmo? Eu acredito que a gente poderia ser muito mais forte, se a gente fosse uma entidade só. Como, por exemplo, tem a Associação Médica Brasileira, tem o Conselho Regional de Medicina e tem os sindicatos médicos, né, com a sua representação nacional. Se fosse uma entidade única, com certeza a gente teria mais força. Na semelhança da OAB, né, por exemplo. Mas essa ideia, até o doutor Florentino, na época, que era presidente da AMB, ele ainda tentou, sabe? Mas já não, infelizmente, não conseguiu. Mas eu acredito que no futuro, né, quem sabe, a gente possa ter uma entidade só, única, forte, unida, para poder defender os médicos, né, com mais força, né, do que atualmente. Verdade. Já dizia o ditado, né? A união faz a força, né, doutor? Exatamente. Bom, além da ciência, né, a entidade ela promove eventos sociais e, historicamente, o Arraial dos Doutor e a Festa do Médico, né, o Dia do Médico. Qual a importância dessa atividade social, digamos que recreativa, entre os médicos para poder unir mais a classe, ter aquele momento além da ciência, né? Exatamente, porque a vida, né, do médico é muito corrida, é estressante, né? É plantão, é cirurgia, pacientes, né, que sofrem e a gente sofre também, né, junto com nossos pacientes.
Então, ter esse momento de que a gente possa relaxar, conversar, é fundamental, né? O Arraiado do Doutor, esse aí é um sucesso absoluto, né? É uma festa que sempre dá muita gente, a média entre 600 a 800 pessoas, né? Que leva suas famílias, seus amigos, seus parentes, suas namoradas. Então, é muito legal mesmo. É uma festa assim, que eu posso dizer que ela consegue se pagar, né? É uma festa que a gente faz e sabe que não vai ter prejuízo, porque é uma festa, tanto o período junino, né? Os valores, né? de aluguel, de espaço, de buffet, de banda, é um pouco menor, né? Então, ela sempre é um sucesso de gente e também, economicamente, não dá lucro, mas também não dá prejuízo. Já a festa do Dia do Médico é uma festa mais cara. Festa mais cara. Então, para a gente conseguir viabilizar essa festa e manter um valor, né, que não seja elevado, trazendo uma atração, né, de ponta, tudo, é mais difícil. Então, por isso que o Arraiado do Doutor praticamente, acho que foi um ano só que não teve. Agora, a festa do Dia do Médico, a gente não conseguiu fazer todos os anos. A gente conseguiu fazer umas duas, uma com uma feijoada, outra, né, outra, o jantar, uma em parceria com a Unimed e uma parceria com o sindicato. Ou seja, a festa do Dia do Médico, se não for em parceria, e para mim devia ser realmente, ó, ao invés, né, de que as sociedades querem fazer a sua festa. Mas qual era o ideal? Para todo mundo, para ficar mais barato. Todo mundo, a sociedade, desde o começo, e lá se juntar, a Associação Médica, o Sindicato, o Conselho, e fazer uma festa só, uma grande festa do Dia do Médico, né? Parceria do Jornal do Médico, claro. Né? Olha, e essa festa do Dia do Médico, eu sempre conversei com diversos presidentes de outras entidades médicas, de outras sociedades, sempre falei para eles, pô, por que vocês não fazem um teste para planejar para o ano que vem, enfim, e vocês fazendo uma festa unificada? Porque qual é o objetivo? O objetivo é se confraternizar, né? Então, por que não chama assim a angiologia com oftalmologia, enfim, todas as sociedades médicas se unirem e fazer uma grande festa? Ia ficar algo assim extremamente marcante mesmo. Exatamente. Bom, doutor, eu queria falar agora um assunto contigo que é um assunto até delicado, que é referente às fake news, né? Infelizmente, a pandemia ela potencializou de uma maneira exponencial e preocupante a desinformação na área da saúde. Aqui, o que se atribui ao quê? O aumento exponencial dessa desinformação? Certo. Assim, em primeiro lugar, tem que separar bem direitinho o que realmente é fake news e o que é opinião, né? Porque eu sou a favor do quê? Da liberdade de expressão, né? Então, se for alguma coisa que seja uma opinião da pessoa, mesmo que essa opinião não tenha nada a ver, seja errado, eu acho que ela tem o direito de se manifestar. Claro, se essa opinião ofender alguém, ofender a honra de alguém, essa pessoa que foi ofendida tem o direito de chegar lá e processar a pessoa, né? Por danos morais, tudo. O problema são as notícias realmente falsas e assim com um objetivo, né, de desinformar, né, como você está dizendo. Um problema muito grande também são notícias que foram verdadeiras, né? São notícias que foram fatos, mas que foram fatos passados. Isso acontece muito na rede social. Alguém bota, por exemplo, grande terremoto no Haiti. Aconteceu o terremoto, mas a pessoa posta hoje. Então, alguém que está desavisadamente, né, olhando ali sua rede social vai ver terremoto no Haiti. Já, né? Aí existe também isso, né? Esse é um fato, uma coisa que existiu, só que ocorreu no passado e a pessoa coloca hoje. Então, qual é a recomendação, né? Viu qualquer notícia, vê logo a data. Vê qual é a fonte, né? Se é uma fonte segura. Outra, não se automedicar, não fazer nada, né? Porque viu que alguém colocou lá na internet e sair, comprar o remédio e tomar. Não,
procure o seu médico, converse, veja o que ele acha e faça o que o médico recomendou, né? Então, assim, realmente existe, né? Essas notícias falsas. Mas também eu acho que tem muita gente confundindo fake news com opinião, né? E eu fico muito preocupado, por exemplo, com censura, né? Porque a gente vê que recentemente o ministro Alexandre de Moraes ele bloqueou quatro contas de Twitter e Facebook de apoiadores do presidente Bolsonaro, né? Dizendo que era fake news. Mas, assim, isso aí é tipo uma censura prévia, né? Se alguém faz uma fake news e isso aí for comprovado, aí vai ter que ser responsabilizado. Mas tirar o Facebook do ar, tirar o Twitter do ar, aí isso aí eu já acho que é uma censura e o STF está indo pelo caminho totalmente errado nesse sentido, né? Mas, assim, notícia falsa a gente tem que combater, né? Mas saber também que a notícia falsa, às vezes, vem de onde menos espera. Às vezes, a notícia falsa vem de uma grande mídia. Vem do Jornal Nacional, vem da CNN. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque você sabe, né? Você é jornalista, existe aquele alinhamento, vamos dizer assim, alinhamento de opinião, alinhamento de ponto de vista. Quando uma emissora, quando uma jornal, uma televisão, ele tem aquele ponto de vista, ele tenta alinhar toda a sua linha editorial, todo o seu jornalismo, para fortalecer aquele ponto de vista dele. Então, às vezes, ele pega, por exemplo, um fato e mostra um lado desse fato, mas não mostra o outro. Então, é muito importante se preocupar com a fake news, se preocupar com esse alinhamento, né? Essa a ação que muitas mídias fazem, né? Para impor a sua visão de mundo, né? E tá atento a tudo isso, não ser uma pessoa que fica acreditando em tudo também, né? Você tem que buscar as suas próprias fontes. Veja no original, né? Não veja numa citação de alguém que colocou lá na internet. Botou a fonte, vá lá na fonte, vá ler, né? Não apenas ficar na superfície do assunto. Perfeito. Recomendações importantes. Sempre checar a fonte, sempre verificar a data. E, na dúvida, consulte mesmo, não é feio, não. Bom, doutor, em relação ao financiamento do SUS, o senhor passou 6 anos na entidade, eu lembro em diversas atividades, diversas audiências públicas que o senhor compareceu, justamente debatendo sobre a questão do financiamento do SUS, que ele é um problema há mais de 30 anos, desde quando a promulgação da Constituição de 88. Como está sendo essa discussão? Claro que com a pandemia, o SUS ele mostrou mais ainda a sua efetividade, mesmo com todas as deficiências, para poder prestar uma boa assistência à saúde da nossa população. Como têm sido as discussões e quais as expectativas estão tendo para o SUS daqui a alguns anos? Pronto, essa é uma discussão importantíssima, né? Esse foi sempre o desafio, né? Encontrar uma forma de financiar o SUS, porque é uma política pública, né, essencial para o nosso país e que tem que ser valorizada, fortalecida, como você disse, nessa pandemia. Se mostrou realmente assim condição essencial, né, para salvar vidas. Então, a gente tem que valorizar e buscar soluções, né? Porque a gente sabe, né, que o Brasil ele está numa situação fiscal, né, muito ruim, que vem se deteriorando desde a Constituição Federal, né, de 1988, que o Brasil ele aumenta o gasto público 6% ao ano acima da inflação. Então, a gente saiu, por exemplo, de uma carga tributária que variava em torno de 20% do PIB para agora de 36% do PIB. Né? Um endividamento que começou em 94 com 250 bilhões de reais e hoje já está em 5 trilhões. Já está em quase 100% do PIB. Entendeu? Então, a gente está numa situação fiscal
que é realmente uma encruzilhada. Mas a gente tem que conseguir dinheiro para financiar o SUS. E de onde é que vai vir esse dinheiro? Para mim é simples, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Privatização, certo? Reduzir o tamanho da máquina pública naquilo que ela não deve fazer. Onde é que a máquina pública tem que ser grande, eficiente? Na saúde, na educação e na segurança. Certo? Não precisa ter Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Essa não é a função que eu vejo para o Estado. O Estado é nessa função básica, nessas 3 áreas: educação, saúde e segurança. Né? Então, fazer um grande programa de privatização, fazer uma reforma tributária, né, para que a economia volte a crescer, acabar com privilégios, né, privilégio de todo tipo, né, privilégio de juiz, de político, a corrupção, né, se a gente não enfrentar a corrupção, não adianta, né, a gente vai sempre, tem a verba, mas a verba não chega na ponta porque ela vai saindo aqui nos vasodutos, né, da corrupção. Então, sem fazer isso também, a gente não vai ser eficiente. E, finalmente, na gestão, né? A gente tem que profissionalizar cada vez mais a gestão pública nos hospitais, nas secretarias de saúde. Não pode ser a escolha, né? Não pode ser uma indicação política, né? Tem que ser sempre uma indicação técnica, uma indicação daquele gestor que comprovadamente tenha experiência, que tenha capacidade, porque é um desafio muito grande, é um sistema muito complexo, né? Então tem que ser sempre pessoas que tenham efetivamente capacidade de fazer isso aí, fazer a gestão de todos os níveis da saúde pública do Brasil. Né? Perfeito. Doutor, quanto ao futuro do associativismo médico, em especial da Associação Médico Cearense, quais as perspectivas que o senhor tem para os próximos anos? E um detalhe, há realmente uma possibilidade de ter um exame de ordem, né? Digamos assim, popularmente, a OAB do médico para o recém-formado obter o seu CRM? Há mesmo essa possibilidade de isso acontecer? Certo. Falando primeiro assim da questão do futuro, né, do associativismo. Eu estou bastante otimista, tanto em relação à Associação Médica Brasileira, que o meu candidato, né, que é o candidato da Chapa 1, que é o Diogo, é um jovem anestesista, ele foi presidente da Associação Nacional dos Médicos, né, residentes, é o atual vice-presidente da Associação Médica Brasileira. Então, assim, ele é um jovem inteligentíssimo, dinâmico, cheio de ideias, sabe? E trabalhador. Ele não para. É o tempo todinho tem ideia, tentando melhorar a ANB, tentando interagir com as federadas, com as sociedades. Então, eu tenho certeza que a Associação Médica Brasileira vai continuar forte, né? Repetindo o trabalho que o Dr. Florentino fez, que o Dr. Lincoln fez, que está levando a Associação Médica Brasileira a um lugar de destaque. Né? Então, a nível nacional, estou bastante otimista com a eleição de Diogo. E aqui no Ceará, eu tenho certeza que nós vamos progredir também. Estamos aí no período de receber chapas. Até o momento, apenas uma chapa vai ser inscrita até o momento. Não sei se pode, né, ainda ter alguma outra chapa, mas aparentemente será a chapa única, com a candidata a presidente da AMC, o doutor Aurélio Rocha. Né? O Aurélio Rocha é um médico oncologista, que já é da Associação Médica Cearense, ele está comigo nessa gestão, tanto na primeira como no segundo mandato, tem muita experiência, é um bom gestor, né? Ele é dono de clínica, né? Como eu estava brincando com você. São vários médicos que já trabalham com ele, que eu digo, rapaz, você já é presidente de uma associação, a Associação dos Médicos Parceiros da Aurélio. Então, para ir para a Associação Médica, né, vai ser um pulo, vai ser fácil para você. Então, eu acredito que realmente que tanto nessa parte científica, né, que ele é muito bom, ele já tem um congresso que é da própria clínica dele, né? Então, mostra o quê? Que ele tem essa visão científica.
E assim, a Associação Médica está bem arrumadinha. A gente fez uma reforma lá, então estamos com móveis novos, as salas lá reestruturadas, o auditório, a parte financeira também, apesar de tudo, né, que a gente está bem equilibrado. Então, eu acho que a Aurélio tem tudo para fazer uma boa gestão. Então, se eu fosse, tipo assim, dar um conselho, né, para ele, dar uma sugestão para ele, os pontos fracos que eu acho que ele pode melhorar a Associação Médica Cearense. É a comunicação, né? Principalmente essa parte da comunicação digital. Por quê? O que eu percebo é que, assim, às vezes a gente faz muita coisa, mas não consegue mostrar o que faz. Aí, muitas vezes, a pessoa, muitos médicos, o que essa Associação Médica está fazendo? Né? E a gente trabalhando, indo para a audiência pública, indo representar o Ceará lá em São Paulo, fazendo isso, fazendo aquilo. A gente tem que melhorar isso, né? Se mostrar mais. Se mostrar nesse bom sentido, né? Mostrar o nosso trabalho. Outra coisa que eu tentei, infelizmente eu não consegui, é a nossa revista, né? A revista Ceará Médico. Essa aí vai ser a maior tristeza aí que eu não consegui nesses 3 anos, mas a gente começou um trabalho ali de desenvolver e tal, aí já está um pouco assim, encaminhado, né? Então, eu acredito que a Aurélio vai ter sucesso nisso, eu desejo muita sorte para ele, sem ser caso, né, se tiver uma chapa só e ele for eleito, né? E como diz o Dr. Florentino, né? As pessoas vão, né? E as instituições ficam. A gente tem que torcer para que o próximo presidente, seja quem for, seja melhor que a gente e que faça a Associação Médica Cearense crescer ainda mais. Então, isso que nesse sentido aí que você perguntou, né, do futuro. E em relação ao exame, tipo um exame da ordem, eu posso dizer que no ano passado a gente teve uma reunião da Associação Médica Brasileira, que é um conselho deliberativo, né? Aí é presente, a Associação Médica está presente, fica presente nessa reunião. Associação Médica Brasileira, todas as federadas, todas as sociedades de especialidades, e lá a gente saiu com uma carta de Natal, né? Que a Associação Médica Brasileira, né, apoiando um exame, tipo exame da ordem, né? Mas dos egressos de medicina. Mas só que é diferente do advogado. O do advogado é uma prova só após o fim do curso. Nesse caso, não. Ele seria escalonado. Seria nos primeiros 2 anos, aí depois, durante a faculdade ainda, os primeiros 2 anos, depois mais 2 anos e por fim, quando ele finalizar o curso, né? Por quê? Porque dá tempo de corrigir rumos, né? Dá tempo do método do estudante dizer, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar nisso, tenho que melhorar naquilo. O curso também é avaliado, né? Se você tem uma faculdade que rotineiramente os estudantes têm nota baixa e não conseguem passar nessa prova, com o tempo essa faculdade vai sair do mapa, né? Principalmente privada, quem é que vai querer pagar caro se não vai passar nesse exame e talvez não possa exercer, né? Quanto a isso de não poder exercer, aí já é uma discussão que tem que ser feita, né, ao nível de conselho, né? Porque hoje em dia já até existe uma prova dessa do CREMESP de São Paulo, mas ela não tem o efeito de proibir que o médico exerça sua profissão, né? Uma vez ele formou, é médico e pronto. Mas é uma maneira de ele avaliar o curso, né? Então, eu sou favorável a isso, mas desde que seja assim, sendo avaliado escalonadamente durante todo o curso, dando oportunidade para o estudante se recuperar, tal. Mas acho que é um caminho. Perfeito. Realmente, essa discussão da ordem dos médicos, vamos assim dizer, é uma discussão antiga e que, graças a Deus, está ganhando força e vamos ver os próximos acontecimentos, né? Doutor, a gente está chegando aqui perto do fim do nosso programa. Tem uma última pergunta aqui para o senhor. Pós-pandemia, doutor Carmelo, o que podemos esperar do sistema de saúde público, do sistema de saúde privado, dos profissionais de saúde, da nossa sociedade, em termos de melhorias? O que podemos esperar pós-pandemia?
pronto, né? Temos que fazer uma reflexão geral, né? Eu acho assim que muito assim, dessa pandemia vai deixar tipo um legado, né? Um legado. O primeiro legado que a gente deve ter é assim, a gente tem que fortalecer o sistema público. Porque a gente, já desde antes da pandemia, a gente já viu o quê? Hospitais superlotados, pessoas no corredor, filas enormes de cirurgia, filas enormes de exame. Então, antes da pandemia, a gente já vivia numa situação totalmente limite. Né? Totalmente limite. Era como se fosse, era um caos crônico. Só que agora a gente teve, com a pandemia, evidenciado um caos agudo. Né? Assim, ficou totalmente exposto, né? Essa fragilidade. Mas o ser humano, né, consegue, nesses momentos de crise, se superar. Então, do mesmo jeito, né, o sistema ele se superou. Né? Ele tentou, à custa, né, é verdade, das outras patologias, o sistema se voltou totalmente, né, para o Covid e deu conta. Né? A gente não viu assim um colapso total. Né? A gente viu pacientes com dificuldade e tudo, mas não chegou a ter um colapso geral, né? Mas chegou muito perto, né? Chegou muito perto. E para o futuro a gente tem que fazer o quê? Aproveitar todo esse know-how, né, que a gente teve, que o sistema se adaptou para esse caos agudo e ele se adapta para o caos crônico, para que melhore realmente, que as pessoas não fiquem mais em corredor, não tenha fila de UTI, né? Onde já se viu isso aí, né? Fila para entrar na UTI. Enfim, né? A gente tem que aprender com isso que a gente consegue. Né? Se organizando, se planejando, a gente consegue. Mas temos também que ter essas mesmas ações, essa mesma visão, essa mesma preocupação, esse mesmo senso de urgência do dia a dia, daqui para frente. Né? Para que a saúde ela volte a um estado, né, de normalidade, nem de caos crônico, nem de caos agudo. Aí, para isso, tem que ter o quê? Aquilo que a gente já tinha conversado. Recurso, gestão e acabar com a corrupção. Perfeito, doutor. Ótimas palavras. Reflexão muito válida mesmo. Bom, eu deixo agora um espaço para o senhor poder fazer as suas considerações finais, sua mensagem de despedida da presidência da Associação Médica. O que o Carmelo vai fazer depois da Associação Médica? Beleza, estamos chegando ao fim, né? Foram 6 anos como presidente, mais 6 anos como diretor financeiro. Né? Foram 12 anos na Associação Médica Cearense. Então, primeiro, foi uma honra enorme para mim, né? Presidir a Associação Médica, nessa instituição centenária. Vários médicos cearenses, né, de renome, médicos cearenses assim, que estão na história da medicina, presidiram a Associação Médica Cearense. Então para mim, é uma coisa que eu inesquecível. Né? Quando eu estiver bem velhinho, eu ainda vou passar lá, ver o meu retrato e sentir uma alegria, uma honra muito grande, um orgulho de ter participado e até ajudado, né, de alguma forma, a Associação Médica Cearense. Foi um período assim também que eu conheci várias pessoas, vários amigos, você mesmo, né? Tive a oportunidade de conhecer, por causa da Associação Médica Cearense, várias outras pessoas, os funcionários da Associação Médica, o Anice, o Isidoro, a Vanderly, né? Todos muito empenhados mesmo, eles são lá a cara, né, da Associação Médica Cearense. Os diretores, né? Os diretores atuais, os diretores da gestão passada, os presidentes que eu participei da gestão deles. Então, foi um período fantástico assim, na minha vida. Né? Muitas pessoas perguntam, rapaz, o que é que você quer? Você vai fazer, quer ir para a associação, vá para o seu consultório, vá operar, né? Eu digo, rapaz, mas isso é um período da vida da pessoa, né? Que a gente tem que se dedicar àquele momento e depois a gente volta às nossas atividades normais e fica pela lembrança, né? E aquele orgulho de ter feito parte dessa história. Né? Então, para finalizar, né?
Como eu disse, estou otimista para o futuro. As pessoas passam, as instituições ficam, e eu vou torcer para os próximos presidentes fazer muito melhor do que eu fiz e a Associação Médica Cearense cresça cada vez mais. Maravilha, doutor Carmelo. Eu aproveito esse espaço também para poder, em nome dos editores do Jornal do Médico, agradecer por todo esses anos, né, de parceria que nós tivemos com a entidade durante a sua gestão. Para nós foi uma honra muito grande em podermos participar das edições do Outubro Médico, fazer as edições do Jornal do Médico impresso. Na sua gestão nasceu a edição digital do Jornal do Médico, que todo mês nós estamos veiculando com diversos conteúdos validados e recomendados por vocês, especialistas. Para nós também foi uma honra muito grande e recebo todos os nossos agradecimentos e parabéns pela sua gestão, doutor. Realmente foi muito exemplar. Bom, obrigado. Assim nós encerramos mais uma edição do Saúde em Pauta, um programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com renomados especialistas das áreas de medicina e saúde. Agradecemos a presença do Dr. Carmelo e também a audiência do nosso público com o nosso programa. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus contatos, ok? E lembre-se, use máscara.